No livro de vocês, lá no... Ainda é o livro 5 e o capítulo 158. Oxe, O capítulo 158 158. é ótimo. Não, foi na página 160 aqui, ó. Capítulo 11, página 160. Linfa células imunitárias. Elefantia. Elefantíase. Elefantíase. Linfa e células imunitárias? Isso, linfas e células imunitárias. Linfa. Vocês lembram que... Gente, carregou aí para vocês a Carregou? PowerPoint? Sim, Carregou? Acho que tá. Sistema linfático e imunitário. Beleza. Tô colocando... Aí, agora vai. A gente falou um pouquinho, quando eu comecei a falar para vocês de sistema cardiovascular, eu comentei que o sistema cardiovascular fazia parte do sistema circulatório, certo? E que o sistema circulatório não era composto só pelo cardiovascular. Então, o cardiovascular era essa parte do sangue, do coração e os vasos sanguíneos, certo? Certo. A outra parte do sistema... Ai, minha cadeira tá muito ruim, gente. Tá muito alta, acho. Pronto, fica quieta, parar de me mexer. Nem na aula aqui, assim, eu consigo parar de me mexer. Enfim, parar. E aí, o sistema linfático, então, ele também compõe o sistema... Também é um sistema circulatório, né? E aí, nessa imagem, vocês conseguem ver que ela é bem semelhante àquela imagem lá do sistema cardiovascular, que tinha aquelas veias e artérias por todo o corpo da pessoa. Lembram que aí tinha as veias e artérias vermelhas e azuis, se espalhavam por todo o corpo, né? Saíam do coração, pulmão, iam para o restante do corpo. Ah, sim. Aqui a gente ilustra, né, esses vasos linfáticos. Os dois. Exatamente, é esse aí. Tem 2 livros? Ah, não, você virou a página. Não, é a página. Então, a gente tem, a gente pinta ele assim, quando descreve em imagens de verdinho, justamente para ficar diferente para a gente conseguir diferenciar os vasos do sistema linfático dos vasos do sistema cardiovascular. É óbvio que ele não é verde desse jeito dentro do nosso corpo, né? Esse verde super bonitinho, não é desse jeito que acontece. E o sistema linfático, então, ele é composto por ele é muito semelhante em algumas coisas com o cardiovascular, vocês vão perceber, mas tem algumas funções diferentes. Tem algumas funções, não, tem funções diferentes, tem órgãos próprios e algumas diferenças, assim, anatomicamente falando mesmo. Então, vou pular aqui o slide. Vamos lá. Então, o sistema linfático, ele tem as funções aqui. Ele tem a função, a princípio, de fazer a limpeza do nosso corpo. Então, ele vai como se ele fosse limpando tudo que tem de resíduos metabólicos, resíduos celulares. Sabe quando a gente ouve as pessoas falando sobre toxinas? Tem que eliminar as toxinas do corpo. Tira, enfim... Eliminar toxinas do corpo é uma coisa que o nosso corpo humano já faz sozinho, né? Na verdade, tudo. Todas as funções que a gente precisa, o nosso corpo tem sempre alguém no nosso corpo que já faça isso. O que acontece é que às vezes a gente não tem essa parte do nosso corpo funcionando também, e aí a gente precisa fazer isso de maneira indireta, assim, por vias externas. Mas nosso corpo já dá conta de fazer tudo. Então, esses resíduos metabólicos são todos esses resíduos do metabolismo celular. Eu não falei que a gente tem células ao longo do nosso corpo todo, que elas nascem, elas morrem. A gente não viu que os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, ele tem
como se fosse uma validade, ele tem um tempo de vida. Vocês lembram disso? Sim. Não. Eu falei, ó, que os glóbulos brancos, né, eles têm um tempo de vida de 15 dias, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, têm um tempo de vida de uns 120 dias. E depois que essas células vão morrendo, elas precisam ser retiradas por alguém. A gente não pode ficar com um monte de célula morta sem função no nosso corpo. A gente precisa de alguém que passe limpando isso, né? Fazendo a limpa aí para dar espaço para as novas células. Então, o sistema linfático ajuda nessa parte. Uma das principais funções dele também é essa drenagem de líquidos. Não sei se vocês já ouviram na expressão, a pessoa está com retenção de líquido. Não sei. Não é uma coisa que costuma acontecer com pessoas novas, como vocês, assim, geralmente pessoas um pouco mais de idade. Fala, Camila. Eu não sei se tem a ver, mas tem pessoa que fala que vai tirar a água do joelho. Mas não é água do joelho, né? Não, não é água do joelho. A expressão água do joelho, nem sei por que existe, mas é de fazer xixi, na verdade. Ah, tá. Pensei que era uma... Não, e geralmente quem fala isso é homem. Não sei se quem você ouviu falando era homem, mas geralmente é. Eu não sei de onde veio essa expressão também, não. É só, eu vou tirar água do joelho, aí que a pessoa vai fazer xixi. Ah, tá. Bom, mas aqui, esses líquidos que eu tô falando são líquidos que estão entre as células. Que, ó, quando a gente viu o sistema cardiovascular, o que compõe o que tem dentro do sistema cardiovascular? A gente tem o coração, os vasos, certo? A gente tem o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. E quem é esse sangue? Esse sangue que anda pelos vasos sanguíneos, quem compõe esse sangue? Os glóbulos. Glóbulos. Eu acho. Tá, os glóbulos, a gente tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e quem mais? Plasma. E o plasma. Plasma. E o plasma, ele é composto do quê? Ou todo mundo travou junto, porque ficou um mega silencião aqui. Gente, o plasma é composto por 90% de água. Plasma é água, é líquido. Lembra que eu ainda falei que é ele que ajuda a dar essa fluidez para as células? Porque se as células são sólidos, se eu não tenho nenhum líquido para ajudar a levar essas células, elas vão ficar todas empedradas no nosso vaso sanguíneo. Então, plasma ser líquido facilita o transporte dessas substâncias, das células, enfim, de tudo que precisa ser levado. Professora, então existe mais plasma do que glóbulos, não é? Não necessariamente, são coisas diferentes. Tipo, o nosso sangue, na verdade, é composto mais por plasma do que pelos glóbulos em si, entendeu? Aí vai cair a chamada, gente, falta menos de 1 minuto. Vamos entrar no mesmo link, tá? Eu já vou encerrar aqui, vamos entrar no mesmo. Como que fecha? Tinha perguntado se não tinha mais plasma do que célula, né? Foi isso? Que glóbulos. Do que glóbulos. Não deixam de ser células, né? Não, porque, aliás, tem mais plasma no sentido que, assim, ó, como um é líquido, o outro é sólido. Se eu tivesse mais glóbulos, eles realmente não iam conseguir, ia, tipo, ser pouca água, né, para carregar esses glóbulos, aí ia ficar empedrado do mesmo jeito. Então, a maior parte do nosso sangue, no geral, já é composta de água, e essa água tá nos plasma, não só no plasma, dentro das células também tem água, tá? Inclusive, a maior parte de água do nosso corpo é a que está dentro das células. Porque essa água, ela pode sair e entrar, e toda vez que ela sai e entra, ela cai no plasma. Professora, mas é água mesmo? Água? Ou é um líquido que fala que é água?
Não, você acha que alguém tá mentindo pra você? Não, mas Não, eu entendi o que você quis dizer. Assim, ó, quando a gente tem a água dentro das células, por exemplo, a gente tem moléculas dessa água. Então, a gente não é como se eu conseguisse, tipo, abrir a célula e ter uma gota d'água lá, entendeu? Não vai ter. Porque essa célula já é microscópica. Então, não cabe uma gota d'água na célula. Então, tem moléculas de água, entendeu? Mas tá. essas Tipo umas moléculas de água. partículas. Isso. Só que quando você tem várias moléculas de água juntas, aí você começa a conseguir ver a água. Essa água que a gente vê quando a gente abre a torneira, essas coisas, são nada mais é do que várias moléculas de água, que, como estão todas juntas, a gente consegue enxergar o líquido. No nosso corpo, essa água fica dividida, vamos dizer assim, em várias dessas moléculas para caber dentro das células. Toda vez que elas saem das células, elas se juntam, aí tem líquido de novo. Entendeu? Sim. Então, beleza. Então, o sistema linfático faz a drenagem desses líquidos. Esse líquido, que, né, a água faz parte desse líquido, a gente chama de líquido intersticial, que é isso aqui. Esse excesso intersticial é o quê? É o excesso de água, de líquido, que está entre essas células. Então, que a gente, ó, as células estão todas juntas no nosso corpo, então, imagina que imagina o vaso sanguíneo, ou enfim, qualquer lugar, tudo não é composto por células. As células são várias partes, e quando todas estão juntas, elas compõem um tecido. Quando esses tecidos estão juntos, agrupados, eles formam um órgão. Quando esses órgãos estão juntos, eles formam um sistema, e esse sistema forma um organismo, dessa forma. Essas células, elas não ficam tipo uma grudada na outra, elas ficam tipo uma em cima da outra, assim, como se fossem uns tijolinhos, sabe? Óbvio que não duras, porque elas estão se movimentando no nosso corpo, mas é isso, elas ficam tipo uma próxima à outra, assim. E entre essas células existe um espaço que é por onde essa água pode extravasar das células, entendeu? Ou ela entra de volta para as células ou ela sai das células. E aí, esse sistema linfático, e eu vou falar mais para frente quem é que vai fazer isso, retira o excesso de líquido que tem entre essas células, entendeu? Ele vai retirar, porque se a gente, se a gente não tem essa drenagem, a gente fica com retenção de líquido, por exemplo. A retenção de líquido, ela é isso, é quando você não tem o seu sistema linfático funcionando 100%, então não está acontecendo essa drenagem. Talvez isso que eu vou falar vocês já tenham ouvido, sobre drenagem linfática. Ou também não? Não? Vocês nunca foram No hospital. Não, nem no hospital. Sabe onde costuma ter drenagem linfática? Gente, quem é que tá na casa de alguém aí, alguém falando? Põe no mudo para mim, por favor. Obrigada. Quando a pessoa tem problema de drenar esses líquidos sozinho, né, o corpo dela sozinho, ela pode ir nessas clínicas de estética mesmo, sabe? Clínica que faz massagem, tem spa, esse negócio. Mas isso pode ser para homem ou para mulher, tanto faz, apesar desse problema de retenção de líquido ser mais comum em mulheres. Aí as pessoas podem ir lá, ó, o Guilherme está entrando agora. As pessoas vão lá e fazem drenagem linfática. Então, é como se fosse uma massagem, a pessoa fica lá deitada, vem uma outra pessoa e fica fazendo umas massagens no corpo dela, assim, para estimular o sistema linfático dela a funcionar. Então, por uma estimulação externa, a gente faz esse sistema linfático funcionar para começar a drenar esses líquidos para eles não ficarem retidos. Certo? E é super bom fazer isso, drenagem linfática, eles falam, assim, é bom porque é gostoso mesmo, né? Porque não deixa de ser uma massagem, todo mundo gosta de uma massagenzinha, eu adoro. Mas
falam que também ajuda para diminuir, assim. Então, por exemplo, faz drenagem linfática no abdômen, né, na parte da barriga, fala que a barriga diminui. Eu já vi algumas fotos de antes e depois, realmente parece que melhora. A minha mãe fazia tem um tempo atrás, disse que gostava. Eu não sei se emagrece mesmo, não emagrece, né? É que quando se você retém, você tira o líquido que estava retido ali, aquela parte do corpo pode diminuir de tamanho, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes a pessoa está inchada, por isso que está barriguda, vamos dizer. Se você tira o líquido dali, a barriga, o abdômen diminui. Que mais? Então, ele está ligado intimamente, ele é assim, ó, melhores amigos aí do sistema cardiovascular, por isso que os dois fazem parte do sistema circulatório. Outra coisa importantíssima que ele faz é a proteção do nosso corpo. Ele ajuda na imunidade do nosso corpo. Por isso que aí no livro eles apresentam o sistema linfático junto com o sistema imunitário. Tá com nomes diferentes, no livro de vocês está linfa e células imunitárias. Mas quando a gente fala de linfa, estamos falando de sistema linfático, células imunitárias, estamos falando de sistema imunitário, ou sistema imunológico, ou sistema imune. São vários nomes para o mesmo sistema. E aí, dentro desse sistema linfático, desses vasos linfáticos que vão passar, tá cheio de célula de defesa, inclusive aqueles glóbulos brancos que a gente viu lá no sistema cardiovascular, tá? E eles estão em maior quantidade aqui. Lá no vaso sanguíneo, a gente viu que as hemácias estavam em muito maior quantidade do que os glóbulos brancos, e muito mais. A gente tinha, tipo, milhões de hemácias, comparada com, sei lá, 20 mil leucócitos, né, que são os glóbulos brancos. Por isso que o sangue é vermelho, porque tinha as hemácias, que são glóbulos vermelhos. Esse líquido que vai percorrer aqui no sistema linfático, ele vai ter uma cor mais clara, como se fosse incolor, justamente porque a maior quantidade de células que ele tem são as células de defesa, que são os glóbulos brancos. Glóbulos brancos, o líquido é mais claro. Glóbulos vermelhos em maior quantidade, o líquido vai ter cor, no caso, vermelho. Por isso que, entendeu? Um é vermelho, o outro é mais clarinho. Aí, que mais? Aí que eu coloquei aqui, né? Ah, tá. Aí aqui eu fiz só um tópico para falar de onde a água está dentro do nosso corpo. Então, ou ela está no plasma, né? Ou ela está dentro das células, como eu já havia falado, ou ela está no meio extracelular. E aí esse extracelular, que é o intersticial que eu falei, que vai ser de onde o sistema linfático vai fazer a drenagem aí desses líquidos. E aqui eu coloquei, né? Quando está no meio extracelular, chamado líquido intersticial. Muito bem. Até aqui tudo bem quanto a funções? Então, funções principais aí. Faz a limpeza do organismo, né? Ele retira os resíduos das células, resíduos do metabolismo. Ele faz a drenagem de líquidos e ele atua na imunidade do corpo. Atua na imunidade, limpeza do organismo, drenagem de líquidos. Beleza? Essas três principais funções aí dele. Até aqui tudo bem, né? Façam pelo menos um joinha com a mão. Vou continuar, hein? Beleza. Gente, vocês estão... Ah, tá. Aí vamos ver aqui quem compõe esse sistema. Vocês estão vendo que eu não estou acompanhando o livro, né? Estou falando aqui as coisas. Então, depois... Mas enquanto eu estou falando, vocês puderem, sei lá, e quiserem ir grifando essas coisas que eu estou falando, estão no livro também, com outras palavras, mas está tudo aqui. Tá? Tá falando da função, tá tudo aqui também. Então, quem que compõe esse sistema linfático? Então, lá no cardiovascular a gente tinha coração, vaso sanguíneo e sangue. Beleza. Aqui no sistema linfático a gente tem os vasos linfáticos, que se assemelhariam, por exemplo, aos vasos sanguíneos. A gente tem a linfa, que seria o sangue do cardiovascular, por exemplo. Não é a mesma coisa, tá? Tô só falando assim para vocês poderem associar.
Então, o vaso linfático semelhante ao vaso sanguíneo, a linfa é semelhante ao sangue, né? Levando em consideração que é a parte líquida também desse sistema, e aí é por essa linfa que percorrem as células desse sistema, e a água que ele vai retirando lá do meio das células. Ele é um sistema... peraí. Então, ele é composto pelos vasos linfáticos, a linfa, e essas células que percorrem essa linfa são chamadas de linfócitos, está grifado aqui embaixo. A gente tem 2 tipos de linfócitos, o T e o B. Mais para frente, talvez eu fale deles. Quando a gente entrar em sistema imunológico, vou falar deles. Essas células são células de defesa também. Então, lá no sistema... Isso a gente já sabe, né? Que todo sistema tem células específicas. Lá no sistema sanguíneo, a gente tinha células sanguíneas, né? Esse sanguíneo que era os glóbulos vermelhos, principalmente as hemácias, né? E os glóbulos brancos que também faziam parte. Aqui a gente tem os linfócitos. Então, vaso sanguíneo, linfa e os linfócitos. Além deles, a gente tem, no próximo slide eu vou falar também de alguns órgãos. Por exemplo, não tem o coração no cardiovascular, aqui a gente também tem alguns órgãos que fazem parte desse sistema. Mas aí, só antes de eu passar para o próximo, vocês lembram quando a gente aprendeu sobre sistema fechado, por exemplo, sistema circulatório fechado, sistema circulatório aberto? Alguém lembra a diferença? Quer falar? Eu lembro que a gente falou, mas eu não me lembro da diferença. Não lembra da diferença. Ó, a Maria vai falar. Fala. É que o fechado... Não, eu não lembro especificamente, mas tem um que é do pulmão e o outro que é do coração? Tá. Não, exatamente. É assim, ó. Quando a gente tem um sistema fechado, um sistema circulatório fechado, quer dizer que os líquidos, né, o que tem que percorre só dentro do vaso. Então, por exemplo, no sistema cardiovascular é um sistema fechado. O sangue só percorre dentro do vaso sanguíneo, ele não fica extravasando. Aqui a gente tem um sistema aberto, um sistema circulatório aberto. Então, o sistema cardiovascular é fechado e aqui a gente tem um sistema que é aberto, tá? Até para esse líquido poder entrar e sair com maior facilidade. Isso que a Maria Clara falou, de um que é do pulmão e outro do coração, isso quer dizer que é um sistema que é uma circulação dupla. Lembra? Então, é um sistema, por exemplo, sistema cardiovascular é um sistema fechado com circulação dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, lembra? Ele passa pelo coração porque tem o circuito que é coração-pulmão e o circuito que é coração-pulmão e coração-corpo humano. Então, o sangue passa pelo coração 2 vezes, por isso que é duplo, mas ele é fechado porque o sangue só corre dentro dos vasos. Aqui, o sistema é aberto e ele tem um começo e um fim. Então, ele não é dupla, é uma circulação única. Ele começa num lugar e termina no outro. Lá, a gente tem um ciclo, né? Não acaba, não é que para em algum lugar. Ele não para, ele continua, tá? Ele começa, então, acho que... Deixa eu ver. Não tem. Mas ele começa, esse sistema linfático, o começo dele é lá entre as células, lá nos capilares, os capilares sanguíneos que a gente viu. Lembra dos vasos capilares sanguíneos? Os vasos capilares, vocês lembram qual que era a característica dos capilares? Por que eles têm esse nome? Porque eles são fininhos, aí parece o cabelo. Muito bem. Então, eles são vasos extremamente fininhos, né? Parecendo fios de cabelos, por isso eles são chamados de capilares. Eles são bem fininhos e esses vasos, eles começam nos capilares, que são os mais finos possíveis, e aí depois eles vão aumentando o calibre, lembra? Vão ficando cada vez mais grossos. Lembro. Beleza. Aqui nos vasos linfáticos, a gente também tem os capilares linfáticos. Então, tem capilar sanguíneo, tem capilar linfático. Tá? Só que aqui a gente tem menos diferença de tamanho. Lá nos vasos sanguíneos, a gente tem mais. A gente tinha
as arteríolas, as vênulas, as veias, as artérias. Aqui a gente tem os capilares linfáticos, aí a gente corre para os vasos linfáticos, que são os tamanhos um pouco maiores, e depois a gente termina nos ductos linfáticos. Está aqui nessa primeira página de vocês aqui na 160, está até em negrito, ductos linfáticos, que é a parte mais... Ah, achei. É ductus, né? Isso, 2 ductos linfáticos, tanto que a gente tem só 2, tá vendo? Então, começa lá nos capilares sanguíneos, então são partes bem fininhas, são vasos bem fininhos, e aí ele vai passar pelo corpo, e depois ele vai voltar para devolver, ele fez a drenagem desse líquido, beleza, e tudo isso que ele foi drenando, que ele foi retirando, não sei o que, ele vai devolver para a circulação venosa. A venosa é aquela que anda rico em gás carbônico, lembram? Ó, sangue arterial e sangue venoso. Sangue arterial é o que é rico em oxigênio. Sangue venoso é o que é rico em gás carbônico. Então, tudo isso que o sistema linfático foi retirando, foi drenando, ele devolve para a circulação venosa, que é a que a gente expira depois, lembra? Não é o que é rico em gás carbônico? Porque é rico em gás carbônico a gente não devolve para o meio externo? Sim. Então, é isso. Então, ele está devolvendo, na verdade, os líquidos que foram recolhidos lá na circulação venosa, mas isso depois vai ser eliminado. Ok? A gente está vendo as coisas na ordem. Aí, mais para frente, quando a gente falar do sistema urinário, que é os sistemas excretores, né? Aí vocês vão entender para onde que vai todo esse excesso, por onde a gente elimina e como, tá? Que a gente tem que eliminar, senão a gente vai virar uma bola gigante cheia de coisa. E se a gente precisa excretar os nossos resíduos, por isso que a gente faz xixi, por exemplo, por isso que a gente transpira, por isso que a gente chora. Bom, acho que aqui é isso. Beleza. Aí, aqui no próximo slide, eu coloquei, além lá, então, dos vasos linfáticos, da linfa e das células que são os linfócitos, a gente tem os órgãos linfáticos. Esses órgãos linfáticos, eles são quem? Os linfonodos. Linfonodos são vários agregados, assim, ó. Imagina um monte de célula do tecido... Um monte de bolinha. Tipo isso. Essas bolinhas que vocês estão vendo aí no desenho, tá vendo? Tem os vasinhos verdes e a cada pouquinho tem tipo umas bolinhas verdes assim, ó. Essas bolinhas são os linfonodos. É como se no meio do vasinho assim tivesse um aglomerado de células mesmo, de tecido linfático, que aí forma um nodo, um linfonodo. Vira uma bolinha maior assim. E aí, dentro desses linfonodos, tem uma quantidade muito grande de células de defesa. Eles estão presentes nos vasos linfáticos, por isso que está aqui, ó, no meio, realmente está no meio dos vasos, tá? E eles vão filtrando a linfa, conforme essa linfa vai passando pelo nosso corpo, esses linfonodos vão fazendo a filtração. A gente tem eles espalhados no corpo inteiro. Aí, se a gente tem algum problema nesses nossos linfonodos, a gente pode ter problemas com inchaço, por exemplo. A gente vai falar um pouco sobre esses problemas que podem dar no sistema linfático depois. Então, os linfonodos, beleza. As tonsilas, que existem... alguns tipos de tonsilas. Aqui no livro de vocês tem o exemplo, principalmente da tonsila palatina, que há um tempo atrás a gente chamava de amígdala, talvez vocês conheçam esse nome. Ah, tá. Pessoas que têm amidalite, ou não sei se vocês já ouviram falar de alguém que retirou as amígdalas. O Bruno. E a carne Bruno já retirou? esponjosa? Sim. E a carne esponjosa, eu acho. Nossa, fala, Júlia. O médico falou que a minha amiga
é muito grande, que eu precisava de tirar, mas eu nunca tirei, não. Mas você tem muita dor de garganta, essas coisas? Tem muito problema ou é de boa? Nossa, Pro, qualquer coisinha minha garganta inflama. Qualquer coisa gelada assim. Por isso que as pessoas retiravam. Hoje em dia, essa é uma prática que não é mais tão comum, tá? Mas pode acontecer se a pessoa fica com infecção, que nem a Júlia falou, que qualquer coisinha gelada já inflama. Se ela tem isso sempre, né? Isso é recorrente, toda vez, aí eles optam por retirar essas amígdalas. De certa forma, acreditava-se que não fazia muita diferença. Tipo assim, não tem problema de tirar a amígdala. Mas tem, porque quando a gente fica com essa dor de garganta, né? As amígdalas, se você vai olhar, por exemplo, no espelho, você coloca a língua para fora, você consegue até enxergar que tá vermelho, assim, não consegue? Sua garganta meio inflamada. Se a gente vê que a garganta tá inflamada, que ela tá meio avermelhada, parece que tá inchada, assim. Vocês já fizeram isso quando vocês ficaram com dor de garganta alguma vez na frente do espelho? Eu não consigo perceber. Você só sente a dor. Eu só sinto a dor e, tipo, é uma vez na vida até na morte, porque eu quase nem tenho dor de garganta. Professora, quando eu tenho dor de garganta, eu vou lá no espelho e fico lá vendo minha garganta pra ver como ela tá. Você consegue perceber como ela tá avermelhada? Ela tá meio vermelha, mas... Eu sinto Gente, de uma próxima vez que vocês ficarem com dor de garganta, né, estiverem aí, dá uma olhada na frente do espelho. Por isso que quando a gente vai... É que agora conforme a gente vai ficando mais velho, né? Mas quando a gente é novinho e vai no pediatra, todo mundo talvez já tenha feito isso, que o pediatra pede pra você colocar a língua pra fora e vai lá com aquele palitinho pra dar uma olhada na sua garganta. Nossa, ele tem gosto muito ruim. Ele tá olhando as suas amígdalas. E quando você tá com dor de garganta e vai na farmácia, eles também dão uma olhada pra ver como que ela tá inchada, se é infecção, como é que tá, qual que é a situação. Meio amarguinho. Deu um gosto de madeira dentro gente, gosto de madeira, é palito normal. Vocês são muito frescos, nossa. Vocês queriam o quê? Um palito com gosto de açaí, palito com gosto de comida japonesa. Chocolate. Eles colocam na sua língua aí, tá com gosto que graça. Pelo amor de Deus, gente, vocês são mó fresquinho, o negócio dura 2 segundos, a pessoa dá nem tempo de pegar o gosto direito. Dá ânsia. Não, mas aí a ânsia é porque a pessoa força na garganta, né? Professora, fica sem respirar, quase que morre. A minha mãe vai me levar pra tomar todas as vacinas atrasadas, porque ela achou minha carteirinha. Eu não tenho nenhuma vacina atrasada. A Duda vai voltar parecendo uma peneira. Eu não tenho nenhuma vacina atrasada, eu acho. Uma peneirinha. Não posso, eu tô tendo aula esses tempos. Eu tenho vacina atrasada, eu acho. Uma vez eu fiz a minha irmã, porque ela tinha que tomar vacina e eu não. Aí depois a moça foi lá e viu minha carteirinha e faltava 2. Aí você teve que tomar. Eu não tenho nenhuma vacina atrasada. Com uma cara de... Nem eu. Gente, não vai ter nem espaço pra dar mais vacina. Não tenham vacinas atrasadas. Se vocês tiverem vacinas atrasadas, tomem. Vacinas, são importantíssimas, sabe? Eu acho que eu não tenho vacina atrasada. Sou super fã das vacinas e todo mundo deveria ser. Eu não Tomem vacina. Por mais que a gente não goste. Eu também não gosto de vacina, porque eu não gosto muito da agulha. Tomei coragem na vacina da febre amarela. Uma agulha desse tamanho, enfia lá, quase atravessa o braço. Nossa, olha como que exagero. Fala, Rian. Eu fui tomar vacina de não sei o quê. No ano passado tinha um cara com 40 anos que não tomava vacina desde os 15. Nossa, ia não tomar morreu? tudo. Tava vivo? Tava vivo, né, Fico? Tantos anos sem tomar vacina, os anticorpos dele já eram todos o X-Men, já. Ele já tava preparado pra tudo. Já. Tinha o corpo mais forte de todos. Vacina, a minha vacina... A primeira vacina que eu tomei coragem foi a da febre amarela. É porque eu não tenho a idade ainda. Eu acho que é de 15 a 18 anos, eu não lembro. É do tétano.
Deve ser, é com 15 anos. Aí eu só preciso tomar essa, mas E se a pessoa pegar antes? Eu vou tomar, só vou Hã? tomar. Se a pessoa pegar tétano antes? E aí? Aí vai pegar. Não, mas a vacina, gente, ela ajuda a prevenir, mas o nosso corpo pode dar conta. Se a pessoa engole um pedaço de ferro, Nossa Senhora. Assim como ele, pelo amor de assim Deus. como ele pode também não dar conta, né? engole um pneu. Uau. Bom, Nossa, imagina lá. Ai, Deus. mas tomem vacina, gente. Vacinas são importantíssimas Nossa, aí. você viu a história do menino que fez um lápis entrar no ouvido dele? Que Quê? vacina tem que colocar aquele negócio. Um lápis entrar no ouvido? menino falou, eu vi também já essa história. Esse menino teve um enfiou menino um lápis que- no ouvido dele. É. Eu sinto uma agonia já. Pra Ah, que a ele Camila fez falou de colocar um isso? pneu na boca, eu falei, de lápis. Tem tudo a ver, né? Um pneu e um lápis no ouvido. Nossa, sabe o que é isso? Tá vendo? As crianças já tá tudo entediada, tá enfiando lápis no ouvido, daqui a Não, pouco. mas foi ano passado isso, Pro. Ah, então ele já era maluco mesmo. Ô, professora, e meu primo que enfiou feijão no nariz dele? Eu não tô ouvindo, porque tem duas pessoas falando junto. Então, você já viu da menina que coloca desodorante na boca e acende fósforo? Ah, gente, pelo Que amor de burra! Deus, né? Tem problema mental. Ai, não. Eu não tenho paciência pra essas pessoas. Ela começou a fazer, foi um monte de menina fazer a merda também. Ai, Jesus. Não, eu não Elas sei tinham quem é pior. cérebro. Consegue ser pior quem imita, né? Porque tá vendo que não dá Aí vai lá e a certo. menina é a Duda. Ai, gente, não, pelo amor de Deus. Vai Professora, ver a- meu primo já enfiou feijão no nariz dele. Ai, Eca. gente, não, olha, sinceramente, às vezes as crianças precisam ser interditadas, assim, tem hora que não dá. Chega, vocês jovens, Olha, não dá cada conta. coisa que aparece na internet. Não dá eu fico mais. triste, sabe? Aí eu fico Sétimo pensando, nossa, é com essa juventude que tá o futuro da nação, meu Deus. Com uma juventude que coloca coisa, desodorante na boca, E a nação. sabe? Eu não boto fé, não. Não, tô brincando, boto fé sim. Eu não Bom, boto, não. aí, voltando Eu aqui, nem tava ligo. falando das tonsilas, beleza. Então, a gente tem essas tonsilas, que são esses aglomerados, esses agregados de linfonodos, que já eram aglomerados, agora a gente tem aglomerado maior ainda, são essas tonsilas. Essas tonsilas, elas ficam em lugares estratégicos. Por exemplo, essa da nossa garganta, a nossa palatina, ela tá lá porque a boca não é a principal porta, a boca e o nariz são as principais portas de entrada do nosso corpo, certo? Né? Onde a gente coloca, tudo que a gente come vai pela boca, e coisas que a gente não deveria comer também, e coisas que a gente, além de tudo que a gente respira, né? Por mais que tenha uns pelos para fazer a filtração tal desse ar, acaba passando alguma coisa. Então, aqui na boca, essas tonsilas, por exemplo, o fato delas estarem ali, que, por exemplo, comi alguma coisa que pode ser que esteja com alguma bactéria, alguma contaminação, essas tonsilas que estão ali já estão agindo, entendeu? Então, antes disso, de sequer entrar no meu corpo, já tem uma primeira barreira ali na frente. Certo? Senão a gente teria... Por isso que ela inflama, né? Quando a gente fica com amidalite, né? Que inflama a garganta, ela tá inflamada porque ela não deixou inflamar outra parte do nosso corpo, porque ela já parou o que tinha para parar aqui. Então, inflama só ela. Então, por isso que é importante essa primeira barreira protetora que a gente tem. E por último, a gente tem, além das tonsilas, esses 3 órgãos que a gente chama de medula óssea, que talvez você já tenha ouvido falar. Não sei. Medula óssea Eu nem aí. ligo muito pra dor de garganta, só que quando eu fico com dor de garganta, eu fico com dor de cabeça, e é a cabeça mais que dói. Quando eu tô com dor de garganta, nenhum remédio vai sarar, só a amoxicilina. Então, Tá a viciada amoxicilina já. salva.
a medula óssea é uma, como eu posso dizer, uma estrutura aí que está presente dentro dos nossos ossos, vamos dizer assim, por isso o nome, né? Na nossa coluna vertebral, fêmur e tal. E esses órgãos, né, a medula óssea, o timo, o baço, olha aí na imagem onde fica o timo e onde fica o baço. O baço não. Não, o baço tem sim também. Baço do lado esquerdo aqui do nosso O corpo. baço é Basta do aqui lado e a medula é na esquerdo. coxa. A medula tem na coxa, na coluna vertebral também No tem. joelho. Professora, O timo fica mais aqui para cima, perto acima do pulmão. Fala. a medula óssea não é um ossinho que é bem pequeno que ele liga a coluna ao crânio? Então, ele tá dentro do osso, a medula tá dentro do osso. Ela não chega a ser rígida, ela faz parte da composição desse osso, entendeu? Ela tá no meio, vamos dizer assim. E esses órgãos, né, tanto a medula, quanto o timo, quanto o baço, eles têm a função de produzir células, de maturar essas células e renovar. Maturação, gente, vai ser como se fosse um lugar para essas células até o tempo delas se tornarem maduras. Então, as células são produzidas, elas maturam, quer dizer, elas se desenvolvem, e aí elas são colocadas ali na corrente sanguínea ou nos próprios vasos linfáticos para que isso circule, essas novas células que foram produzidas, e as células que precisam de renovação ali também são órgãos que servem para isso. Então, para produção, maturação, né, que é desenvolvimento e renovação dessas células, de várias células, tá? Tanto as células do tecido linfático quanto células do tecido sanguíneo. Ok? Ok. Beleza. Eu não vou começar a falar de imunidade agora, porque falta menos de 5 minutos e não vai dar tempo de eu terminar. Na verdade, falta 2 minutos só, né? Porque já são 10h18. Então, ó, para amanhã, eu não vou pedir nada para vocês fazerem, tá? Pois sou uma professora boazinha. A gente vai continuar falando, então, para finalizar aqui, né, esse linfático. Vamos entrar na parte do sistema imunitário ou sistema imunológico, que seja. E acho que talvez eu precise de mais umas 2 aulas para falar de tudo. Tipo, a de amanhã e da semana que vem, assim. Aí a gente finaliza. E aí depois eu passo os exercícios, a gente faz por último, depois que a gente já tiver visto tudo. Tá? Então, provavelmente para amanhã também não vai ter lição. Só na semana que vem. Beleza? Ontem a gente também não teve de nenhuma matéria. Olha, tá vendo? Só da gente falar do formulário já tá sabendo efeito. Nem precisou da reunião. Fé no pai, Sim, gente. ontem Vai. teve lição de história. Ah, mas tô falando das aulas online. Bom, é isso, gente. Então amanhã a gente continua. Bom intervalo e boa terça-feira para nós. Tchau. Maria Bye, Clara, bye. Gente, eu não quero ir pra aula de português. Tá Que? gravando. você cortou Tá o cabelo gravando. igual da Mônica. Corta essa última parte. Eu cortei. Ai, ficou bonitinho. Eu não tinha visto.